Eu tava dando uma olhada agora antes da aula para começar, que eu não cheguei a começar ainda. E precisam ser duas alternativas de investimento. Não necessariamente duas, mas a que tu escolheres, assim, tu tem que justificar, bom, eu posso fazer isso ou o que que eu faria com o dinheiro, né? Bom, uma Ah, opção pode fazer não ser fazer nada também, mas justificar, né, qual seria a comparação, né? não, é que eu tava. Não, sim, mas é que eu tava tipo, tentando partir para uma coisa mais prática, assim, Sim. de. Não com. Tipo, eu tava tentando aplicar no, por exemplo, alguma coisa aqui, sei lá, aqui de casa, por exemplo. Eu tava Uhum. até vendo que esses tempos eu tava que aqui em casa a gente consome muita, tipo, água em garrafinha, tipo, água tipo, com gás, no caso, em Sim. garrafinha. E aí eu tava esses tempos fazendo meio que um cálculo para ver um para ver um filtro para ver um filtro, só que além do filtro para ver também que tu tem aqueles, não sei como é que se chama, mas é um gaseificador, no caso, que aí é Sim. um aparelho que tu tira a água do filtro e aí tu coloca gás também. E aí, Uhum. tipo, eu tava pensando em fazer alguma coisa do tipo, só que não é tão complexo, entendeu? Tipo, não teria, tipo, a parte do financiamento, por exemplo, que eu dei uma olhada ali no, tipo, a É, parte do financiamento, tipo, tá, um filtro não é uma coisa tão cara, assim, tipo, fica meio simples demais, né? Pode ser, assim, um investimento para casa, alguma coisa, né, pessoa física, mas algo que exige um pouquinho mais de vocês, assim, né? De pensar em custos, receitas relacionadas ou economias relacionadas, né? Então, eu tentaria te desafiar um pouquinho mais. Mais alguém já começou, assim? Ou não sei se tem outra ideia que tu tenha pensado também. daí aí eu comecei, tipo, meio que descartei essa ideia e comecei a pensar em aí ver duas formas de investimento. Daí eu tava pensando em fazer, sei lá, alguma coisa de ver o que seria mais benéfico, só que aí meio que fugindo um pouco da parte prática, assim, a parte do meio que eu tinha pensado em tipo ver o que gera mais economias no longo prazo, seria tipo economias com a água, sei lá, fazendo um poço artesiano, no caso, ou a parte de economia de energia elétrica usando. Só que aí seriam duas comparações distintas, só que com um propósito de economia, de tipo, o que economizaria mais no longo prazo, entendeu? Tipo, Uhum. usar painéis solares ou a implementação de um poço artesiano. Daí seria um investimento um pouco maior, seriam dois investimentos diferentes. Aí até estava dando uma olhada aqui na parte de financiamento e tudo mais, que aí, como seria um investimento um pouco maior, daria para também só que aí, de novo, a parte de riscos, por exemplo, tipo, não saberia muito bem onde encaixar essa parte de riscos também, sabe? Porque, Uhum. Não, a parte de riscos até ela é mais complementar, né? Mas esse já é um projeto que eu acho bem bacana, assim, um problema mais que requer um pouco mais de pensa, assim, né? Para estruturar. Não te tem preocupa que se trocar. não tiver uma discussão muito forte de riscos, acho que isso não é o foco principal do trabalho, né? Muito mais construir a modelagem, assim, construir um modelo para fazer uma avaliação econômica e fazer uma discussão de orientação à tomada de decisão. Eu dei uma olhada abri agora há pouco aqui no financiamento, tipo, de crédito pessoal, mas é tão alto assim o financiamento, tipo, botei um valor, sei lá, 20 mil e dá mais ou menos, tipo, 2% ao mês. Pessoa física, para empréstimo, assim, né, cara? É Aí eu altíssimo. colocaria isso, no caso, tipo, veria quanto que seria o financiamento, faria uma simulação ali, nada Sim. muito aprofundado, e veria e faria um financiamento, veria qual que seria o impacto, no caso as receitas seriam o que eu estaria economizando da minha atual conta, digamos assim, Uhum. e os Exatamente. custos, que eu teria Isso aí, é exatamente assim. eu vou dar uma olhada, mas acho que dá para fazer. É um bom caminho, sim, com certeza. Mais alguém, pessoal, já começou o trabalho? Como é que estão? Ou gostaria de perguntar algo? Só o Pedro.
é para daqui uns dias, né, pessoal? Então, vamos lá, né? Como eu estava falando no início da aula, o final do semestre chegou, né? Já estamos aí no último mês, praticamente, de aula, né? Bom, não havendo, então, só deixo aqui meu apelo, né, para que realmente vocês se dediquem aí a pensar nos trabalhos. Na próxima aula, semana que vem é feriado, então daqui a 2 semanas seria bem importante, assim, que viessem eventuais perguntas, até porque já está bem em cima daí da entrega, né, do trabalho. Então, hoje até eu achei que já teria mais pessoas aí, né, com alguns problemas mais avançados. No meio disso, né, se alguém tiver, né, qualquer reflexão, qualquer dúvida, me escreve, né? É importante que vocês comecem realmente a desenvolver o estudo para que possam aí entregar, né, o trabalho como se espera. E eu, pessoalmente, acho que é um trabalho que se aprende muito mais, né? Realmente, nessa disciplina, desenvolver o trabalho dela é uma forma de consolidar bem o que a gente vem estudando desde o início do semestre, bem mais do que fazendo, né, os trabalhos avaliativos que a gente tem feito na modalidade online. Eu acho que, com certeza, a principal forma aqui de aprendizagem e fechamento do conteúdo é desenvolvendo esse trabalho. Então, fica aí minha sugestão de realmente vocês começarem a pensar nele, né, e trazerem, dividirem aí as dúvidas, assim como o Pedro estava agora dividindo as dele comigo, né, para que vocês possam fazer o trabalho da melhor forma possível. Bom, o tema das nossas próximas aulas, né, hoje a próxima, é substituição de equipamentos, que fecha, assim, o último conteúdo, né, que realmente está no escopo dessa disciplina. Acho que ainda vai sobrar um pouco de tempo para a gente discutir um pouco a estruturação de empresas, que eu coloco às vezes como algo adicional dentro dessa disciplina, mas a substituição de equipamentos é, né, a última aqui, assim, conteúdo de ementa, assim, de Engenharia Econômica 2, né? E o que a gente busca aqui responder dentro dessa esfera aqui da substituição de equipamentos o nome já está dizendo, né? Eu quero encontrar o momento ótimo, né, de trocar o equipamento que eu tenho na minha empresa, né? Entendendo que os equipamentos, né, e os nossos materiais, enfim, de base tecnológica, eles sofrem desgaste, né? Então, ao longo, né, do tempo, eles tendem a diminuir a capacidade produtiva. Eles podem, né, ao estarem desgastados, reduzindo a qualidade dos produtos fabricados, né, ou serviços gerados por esse equipamento. O que é uma tendência também, né, ao longo do tempo, quanto mais velho vai ficando o equipamento, a tendência é que a gente tenha um incremento, né, dos custos de manutenção. Chega um certo ponto que começa a ficar muito caro eu manter um equipamento velho, né, que está muito aquém dos novos disponíveis no mercado, e está me gerando, né, um altíssimo custo de manutenção. Um outro fator, né, que leva à substituição é a obsolescência, ou seja, né, equipamentos mais novos, né, podem estar proporcionando produtos de maior qualidade, maior eficiência na produção em si, né, conseguem produzir as peças mais rapidamente, prestam serviços em melhores condições, ou seja, aquele equipamento já está ultrapassado, né? Isso cada vez é mais presente. Se antigamente a gente falava que 10 anos podia ser um bom tempo para se ficar com uma máquina, hoje as coisas, né, mudam, né, e avançam numa velocidade muito, muito maior, né? E cada vez mais as empresas tendem a ter que substituir maquinário muito mais aceleradamente, né? Além disso, um terceiro são exigências externas, né? Então, regulações que demandem, né, ter um nível de tecnologia A ou B, regras também, né, entre fornecedores, tipo, um fornecedor só vai adquirir, né, só vai conseguir fornecer seus produtos para uma certa cadeia produtiva se ele estiver atendendo aos critérios, né, especificados de capacidade tecnológica,
pela cadeia sequente, né? E o que a gente busca, então, quando a gente está querendo trocar e substituir o equipamento, é um momento ótimo, né? A forma mais simples de a gente pensar sobre isso é o carro, né? Carro, quando a gente tira da concessionária, a gente brinca, né? Saiu da concessionária e já começou a perder valor, né? A se depreciar. E, ao mesmo tempo, um carro, ao longo aqui do uso do carro, né, ano a ano, a gente vai tendo também um incremento, né, dos custos de manutenção desse carro. Então, com revisões, peças que estragam. Então, entendendo, né, que o carro perde valor de mercado a cada período que se passa, ou seja, ao longo do tempo, eu vender o carro que eu comprei há um mês atrás ou um carro que eu comprei há um ano atrás, vai ter um valor de mercado diferente, né? E, ao mesmo tempo, os custos de manutenção também vão aumentando ao longo do passar dos anos. Então, o que a gente está querendo buscar entender é quando seria essa vida econômica, né? Ou seja, quando a gente cruza essas curvas em que a amarela é o custo de manutenção, a vermelha é o custo de recuperação de capital, ou seja, é o custo que eu assumo por não ter vendido antes. Então, digamos que eu vendo hoje o meu carro por 20 mil reais. Se eu decido ficar com ele, no ano que vem eu vendo a 15. O meu custo de recuperação de capital, ou seja, eu aceitei deixar de vender por 20 para vender por 15 para ficar mais um ano com o carro. Então, o custo de recuperação de capital é esse 5 mil corrigido, né, um ano para frente. Tá? Então, o momento que há o cruzamento dessas duas linhas aqui, seria, então, né, um momento ótimo de substituir o nosso equipamento. Tá? Então, é esse cruzamento aqui que a gente vai buscar nas nossas análises e que a gente chama de CAUE, né, que é, então, o custo anual uniforme equivalente, que corresponde à soma do custo de recuperação de capital com os custos de manutenção. Então, assim como eu estava trazendo a vocês, como é que a gente calcula o custo de recuperação de capital? Né? Ele nada mais é do que aceitar, né, deixar de vender por um valor maior para poder ficar, né, com esse equipamento por mais um período, por mais 2 períodos. E ele tende a diminuir à medida que aumenta o tempo de utilização do bem. Então, digamos que aqui no tempo zero, né, eu tenho um investimento aqui de 1.000 e eu posso ter uma entrada de 200. Se eu levo 1.000 no tempo 1 a uma TMA de 10% e eu fizer essa soma aqui, né, vai ficar aqui menos né, eu vou trazer menos 1.000 um período para frente e somar com os 200, né, vou ter menos 1.100 mais 200, vai dar 900 negativo. Se eu tiver 1.000, né, e eu aceito aqui ficar até o segundo ano, né, e lá eu, ao invés de vender por 200, eu vendo por 150. Então, se eu fizer, né, trouxer o 1.000, né, até o valor presente e descontar, então, 150, esse custo de recuperação de capital caiu para 504. E assim sucessivamente, né? Então, ele tende sempre a reduzir ao longo do tempo. Enquanto que o custo de manutenção é o contrário, né? A cada ano que se passa, o meu custo de manutenção tende a aumentar. Isso é lógico, né? Pela demanda, né, que um equipamento vai, né, apresentar pela sua obsolescência, né, pela sua necessidade de troca de peças, por falhas, porque ele realmente vai ficando mais velho, né? E o que a gente quer buscar aqui é qual é aquele ponto, né, em que seria, né, a inflexão aqui da nossa curva. Como é que a gente costuma, né, estruturar esse tipo de problema? Então, digamos que a gente tem aqui um valor de revenda do equipamento no ano zero de 24 mil reais. No primeiro ano, né, ele pode ser vendido a 12, no segundo ano a 6, no terceiro ano a 3, no quarto ano a 2.500, no quinto ano a 800 e fica daí, né, como 800 reais até o oitavo ano.
Por outro lado, eu tenho custo de manutenção no primeiro ano de R$ 4.000, no segundo ano de 5.600, 7.200, e vai numa crescente aqui de aumento de custo de manutenção ao longo aí dos próximos anos. Qual vai ser o CRC aqui? Então, lembrando que o custo de recuperação de capital está relacionado a essa diferença de valor de venda. Ele está sempre relacionado a eu, proprietário do equipamento, aceito não vender esse equipamento hoje e ficar um ano a mais com ele, e por isso eu aceito que eu vou vender esse equipamento, né, por um valor mais baixo. Tá? Então, eu estou sempre tomando essa decisão e aceitando, né, que eu vou ter um custo de ficar um ano a mais com o equipamento, sendo esse custo atrelado à não venda. Né? Dado que eu decidi ficar, eu deixei de ganhar um valor melhor, né, pelo equipamento. Então, como é que a gente calcula? Eu vou trazer os 24.000 que eu deixei, né, de vender no ano passado, vou trazer um ano para frente, então 24.000 vezes 1 mais 10%, que é a nossa TMA aqui, na 1, menos 12. Porque 12, se eu vender esse ano, é por quanto eu vendo. Então, esse cálculo aqui dá 14.400, que é o que vai estar escrito aqui, ó, 24.000 vezes 1 mais 10% menos 12. No ano 1 para o ano 2, eu deixei de vender por 12, então eu vou levar 12.000 vezes 1 mais 10%, menos 6, que é quanto que eu venderia nesse ano, 7.200. E assim, até o final. O custo anual, então, será a soma do custo de manutenção com o CRC, ano a ano. De posse dessa informação de custo anual, eu vou interpretar ela, né, considerando o custo econômico aqui. Né? Então, eu vou calcular o VPL de cada período, considerando a TMA. Então, no primeiro ano, que vai ser os 18.000 sobre 1 mais 10% elevado na 1. No segundo ano, vai ser os 18.000 mais os 12.000, e calculando o VPL aqui acumulado. Tá? O CAUE, finalmente, vai ser a transformação, então, do VPL num custo anual na uniforme equivalente, usando a fórmula, né, do U, né, de uma prestação uniforme, e o valor presente, onde o valor presente é a nossa informação de VPL. E olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Eu começo com um custo anual de 18.400, cai para 15.700, 14.200, 13.200, 13, 12.900, 13, 13.200. O que está acontecendo aqui nessa coluna? Eu venho, né, de valores altos, vai caindo um pouquinho, vai caindo um pouquinho, 12.900 é que começa a subir novamente. Então, nesse momento aqui, há o ponto de inflexão da curva, né? Que, lembrando daquele gráfico que eu mostrei há pouco, é esse o momento ótimo, né? Ou seja, eu aproveitei o máximo possível do meu equipamento. A partir de agora, cada ano que passa, esse equipamento só vai ficar mais caro, né? Manter ele comigo. Olhando para isso aqui, então, a vida econômica desse equipamento é de 6 anos. Eu deveria substituí-lo, né, de 6 em 6 anos, como uma política de substituição. Existem, pessoal, 3 tipos, né, três tipos de análise para a gente aplicar em problemas de substituição de equipamentos. Eu posso ter a possibilidade de simplesmente avaliar quando que eu devo descontinuar um produto, um equipamento, né? Ou seja, eu não vou substituí-lo, eu simplesmente quero parar de usá-lo se esse equipamento estiver me dando mais custo do que receita. Tá? Esse é o caso mais simples, que a gente chama de baixa sem reposição. O segundo caso é, eu quero analisar qual seria o momento ótimo, é exatamente isso aqui. A vida econômica de um equipamento para substituir por exatamente um igual. Né? Então, eu não vou analisar a possível troca desse equipamento por um de uma tecnologia mais elevada, tá? E o terceiro tipo é o que seria mais frequente, que é substituir um equipamento por outro melhor, né? Que é o terceiro tipo de análise.
Vamos começar, então, pela mais simples, né, que é simplesmente avaliar quando que um equipamento deixa, né, de trazer retorno econômico, tá? Então, digamos aqui que a gente tem a seguinte situação, né? Eu tenho um equipamento aqui que já está com 3 anos, hoje eu vendo ele, né, a R$ 600, no ano que vem a 300 e daqui a 2 anos ele não vale nada. Ele tem um custo de manutenção que está subindo, né? E as receitas que ele me gera aqui estão atreladas, né? Resolver um problema, né, de baixa sem reposição é bastante simples. O que a gente vai estar fazendo aqui é calcular o VPL, né? Então, o que está acontecendo? No ano 3, né, eu tenho 600 que eu deixo de vender, ou seja, se eu não vendo no terceiro ano, é como se eu assumisse ficar com esse equipamento por mais um ano, né? Então, se eu assumir ficar, eu deixei de vender por 600, eu investi mais 600 nele. No ano 4, eu tenho 800 de custo, e eu tenho 1.200 de receita, e eu vendo ele a 300. Essa continha aqui, né, nos dá um VPL de R$ 36. Do quarto para o quinto, e aí notem, pessoal, que a nossa análise aqui é de um ano para o outro, porque a nossa decisão é sempre de um ano para o outro. Tá? Então, se eu decidir ficar no quarto ano, o 3 já não nos interessa mais. O que eu vou olhar agora? Do quarto para o quinto, eu vendo no quarto ou eu entro no quinto ano? Bom, no quarto ano, se eu decidir ficar, eu invisto 300, ou seja, eu deixei de ganhar 300 para ficar mais um ano com esse equipamento. Ao longo desse ano, esse equipamento me gerou custos de 800 e uma receita de 1.200. Desculpa, ao longo do quinto ano, gerou custos de 900 e uma receita de 1.000. Se eu fizer o cálculo aqui, né, desse VPL, menos 209, isso significa que não vale a pena eu entrar no quinto ano, né, que eu devo vender o equipamento ao final aqui do quarto, porque, né, no quinto ano ele já vai passar a me dar prejuízo. Então vamos lá, né? Vamos fazer aqui um pequeno exercício aqui para a gente ver como é que isso funciona. Ô, professor, Pode. naquela tabela do slide 192, Aqui. não, um anterior. Esse. Isso, eu não entendi, tudo bem, eu entendi toda a lógica, mas por que exatamente no ano 6 seria a vida econômica, ou seja, seria o momento de substituir de 6 em 6 anos, né? Porque, ó, tá vendo que o custo, ele começa em 18.400, ele cai para 15, 14, 13.200, 13, 12.900, e aqui ele começa a subir de novo. Então, até o sexto ano, eu estou usando os anos prósperos do equipamento, né? Cada ano ele ainda estou usando, né? Ele reduzindo o custo ano a ano. A partir do sétimo ano, cada ano que passa, fica mais caro, né? Eu poder usar o equipamento. É exatamente isso aqui, ó. Agora eu entendi, percebi ali. Uhum. É esse pontinho. Sim, em vez de começar a diminuir, foi até um ponto, diminuir o máximo e depois começa a subir o meu custo. Isso aí. Tá, perfeito. Bom, então a gente tem esse exemplo, né, onde eu tenho o valor de revenda de 15, 12, 11 e 10 mil a cada ano. O custo de manutenção, então, subindo, 5, 6 e 7. E as receitas ali de 10.500, 8.000 e 7.000. E a nossa pergunta é quando, né, que deve ser, então, o momento de substituir este equipamento. Tá? Vou levar isso aqui, então, para a planilha, né? E aqui temos, né, os valores já planilhados, as receitas. O que eu vou calcular aqui? Qual é o custo de recuperação de capital? Ou seja, né, eu deixei de vender
por 15 e hoje venderia por 12. Eu deixei de vender por 12 e hoje venderia por 11. Eu deixei de vender por 11 e hoje venderia por 10. Tá? Qual vai ser o fluxo de caixa aqui? Então, eu vou pegar os 10 que entrou, menos custo de recuperação de capital, menos custo de manutenção. Ok? E agora é o VPL ano a ano, né? Então, no primeiro ano vai ser 1 mais... Não, 900. Tem um retorno positivo. A partir do quarto ano aqui, eu já sei, né, que não vai dar um VPL positivo, porque o próprio fluxo de caixa aqui já é negativo. Então, entre o terceiro e quarto ano, eu decido ficar, né? Porque, assim, eu tenho um retorno positivo. Quando eu olho o quarto ano, começo, né, a ter prejuízo ao manter esse equipamento. Então, a orientação aqui deveria ser, né? Eu devo descontinuar o equipamento ao final do terceiro ano, porque se eu entrar no quarto, no quinto, ele vai me dar prejuízo, né? Eu vou pagar para ter um equipamento em casa, né? O que ele gera de receita não paga, né, os custos dele. Então, esse é o cenário assim, mais simples, né, de substituição de equipamentos, que a gente só está avaliando realmente se o equipamento traz ou não traz, né, retorno frente aos custos, né, que ele apresenta. Tá? Mas avançando aqui um pouco, então, para os tipos de reposição, agora sim, que a gente vai realmente começar a calcular o CAUE, e digamos que a gente quer avaliar, então, a vida econômica, como aquele exemplo, né, que seria um tipo aqui de baixa com reposição idêntica, ou seja, no momento eu quero identificar qual é o momento ótimo de trocar o meu equipamento por um igual, exatamente igual ao que eu já tenho hoje. Então, vamos lá. Como é que funciona, né, então, essa análise? Eu tenho os meus valores de revenda, eu tenho o custo de manutenção. Com isso aqui, o que eu tenho que calcular, né, pessoal? O meu CRC, o meu custo de recuperação de capital. Ou seja, qual é o custo relacionado à não venda. Então, eu vou levar os 10 mil um ano para frente, tirar os 7. 7 mil um ano para frente, tirar 4.500. Né? Opa. Que vai estar aqui. Né? Ou seja, né? Então, o custo de recuperação de capital do ano 1 vai ser os 10 mil elevado a um período, menos 7. Né? No ano 2, 7 mil elevado um ano para frente, menos 4.500. E assim sucessivamente. Né? O custo anual vai ser a soma de custo de manutenção com CRC. O VPL, né? Eu vou fazer o VPL, então, acumulado a cada período, ano 1, ano 2, ano 3. E o CAUE, né? Vou transformar esse VPL numa série uniforme. E a decisão daí é a mesma, né? Que a gente estava olhando naquele outro exemplo. Olha, nesse caso aqui, eu parto de um custo anual equivalente de 9.900, né? Cai para 8.900, 8.850, 8.830, 8.870, e aí vai embora, né? Então, o momento ótimo aqui é no quarto ano, ou seja, né, se eu tiver um equipamento que eu vou substituir por um exatamente igual a esse, né, a política de substituição desse equipamento deve ser, né, de 4 em 4 anos. Tá? Agora sim, vamos montar esse exercíciozinho aqui do zero. Vou pegar esses valores.
Então, tá, esses são os nossos dados, né? O CRC, vou levar, então, o 80 que eu deixei de vender, vezes 1 mais os 5%, nesse caso aqui, elevado a um período, menos o quanto que eu vendo hoje, onde eu vendo por 61. O 61, então, que eu deixei de vender, vou levar um período para frente. Tirar o 47. Os 47 que eu deixei de vender. E assim sucessivamente, né? Então, estou sempre tirando um do outro. Custo de manutenção aumentando, custo de recuperação de capital caindo, né? O meu custo anual aqui vai ser a soma deles. Agora sim, eu vou calcular o VPL, então. Vou fazer diferente para ser mais fácil. Esse aqui eu vou dividir por mais 0,05. Não. Agora eu vou ter esse de cima mais 32 sobre 1 mais 0,05 elevado ao quadrado. Velho acumulado. Aqui. Agora, depois disso, né, o Cauê aqui vai ser a transformação, né, desse VPL numa série uniforme. Então, vou usar a forma PGTO aqui. PNT no inglês, PGTO no português. A taxa de 0,5 são períodos. Vai andar agora, né, de acordo com o ano que eu tiver, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. O meu valor presente vai ser o valor do VPL. E aí, temos, né, o nosso CAUE aqui sendo calculado, ou seja, o custo anual no ano 1 é de 32.400, no ano 2 é de 32.300, no ano 3 é de 31.700, no ano 4 é 31.300, no ano 5, 32.500. Então, aqui está o cara, né? Ele vem descendo, 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 e a partir do quinto ano, né, começa a crescer novamente. Então, o equipamento é trocado de 4 em 4 anos. Né? Vamos fazer os gráficos aqui, gente. Se a gente pegar ó, o nosso gráfico, que era o bonitinho lá no início do polígrafo, né? O que a gente está vendo aqui? Né? O nosso custo de manutenção crescendo, o CRC caindo, e aqui, né, sutilmente está o nosso ponto de inflexão, né? Pela escala aqui fica um pouco ruim de ver, mas está caindo, né? E aqui ele sobe. Se a gente fizer o gráfico só dele, vai ficar um pouquinho melhor de ver. Né, que aí a escala fica melhor, mas no 4 fica claramente onde há, né, esse ponto de inflexão. Alguma pergunta aqui, gente?
Não? E, Então, professora, fale. ali no CRC, é sempre aquela ideia, então, de eu pegar o valor de revenda e trazer um período para frente, né? Isso. Sempre botar. Literal, A lógica é, eu deixei de vender no ano passado. Se eu deixei de vender, eu assumi um custo, né? Porque ele vai perder valor. Qual é o custo que eu assumi? A diferença entre esses 2 anos. Entendeu? entendi. Aham, tranquilo. Bom, pessoal, então eu queria pedir para a gente fazer esses dois primeiros exercícios da lista aqui, né? O primeiro deles é um baixa sem reposição e o segundo é uma substituição, né, com substituição idêntica, né? Então, vamos lá. O que diz o primeiro? Né? Eu tenho um equipamento há 4 anos e determine quando essa indústria deve se desfazer da máquina, considerando uma TMA de 12% e os dados abaixo. Então, eu tenho os valores de revenda, custo de manutenção e as receitas. É o primeiro caso. E o segundo, tenho aqui os valores de revenda, custo de operação, custo de manutenção e quer saber, então, quando que eu devo substituir por um equipamento idêntico, tá? O custo de operação que eu faço com ele, né, somo como se fosse, né, mais um custo, assim como eu tenho o custo de manutenção, tem aqui um custo de operação e apenas se soma, né, da mesma forma. Queria pedir para vocês tentarem começar a fazer, e daqui a pouco eu vou resolvendo eles aqui em conjunto, tá bom, pessoal? Vou deixar eles aqui na tela. Qualquer coisa, vão me chamando. Vou dar uns minutinhos para vocês começarem.
Pô, prof, tu consegue ativar esse. Eu ia te pedir no final da aula. O gabarito da árvore de decisões, aquele que tinha ficado para a última aula. Eu estava aqui falando de um negócio mútuo. Mas, e aí, gente, tá saindo do exercício? Já fizeram? Primeiro eu fiz aqui. Eu só não entendi por que esse VPL sempre volta a um período. Como assim volta um período? Ah, no período 1, tu diz? Isso. É porque a decisão é sempre de um ano para o outro, né? Não é um VPL ao longo, tipo, avaliar um VPL de um projeto. No momento que eu tomei a decisão, eu estou aqui, né, no quinto ano. Eu estou avaliando o custo no quinto ano, no sexto ano, no sétimo ano. Eu decidi já ficar, me interessa só como é que esse equipamento vai desempenhar nesse ano seguinte. Tá, entendi. Ah, E deu certinho aqui os valores? Então, falando do primeiro aqui, que acho que alguns já fizeram, né? A gente calcula o CRC, então a gente está levando sempre o valor que a gente deixa de vender o equipamento no ano passado, traz um período para frente, desconta o valor, né, de venda do ano corrente. As receitas, né? O fluxo de caixa, então, é receita menos CRC menos custo de manutenção. E calculando o VPL ano a ano. Nesse caso aqui, eu fico, né, até o sexto ano, né, com esse equipamento, e aí seria o momento de ser descontinuado. E o 2, gente, estão fazendo? Então, eu posso... Como é que tá? Me dá um norte aí, que eu não enxergo vocês fazendo. eu só não tô com. Eu tô não. Como tu tirou da tela ali, eu não sei Ah, os valores que eu vou usar. vou pegar aqui. Tá aqui. Aí.
Então, né, pessoal, vou abrir aqui o exercício 2. Nosso valor de revenda aqui e custos de operação e de manutenção são os dados do problema, né? O CRC, então eu vou fazer período a período, né, a redução aqui, né, do valor de venda, né? Então qual é o custo que se tem de um ano para o outro por não ter vendido no ano anterior. Custo anual, tá? VPL sempre acumulado aqui, né, dos anos que vão passando. E o CAUE, a série uniforme, né, de cada um dos resultados de VPL. Nesse caso aqui, começo então com um custo anual de 19.700, cai para 16.900, 16.100, 16.069, 16.91, 16.400, 16.600. Então, né, a vida econômica é de 4 anos. Então, aqui, alguém ficou com alguma dúvida, não conseguiu chegar nesses valores? Tranquilo, professor. Tá bom. Então, pessoal, vamos avançar um pouquinho mais, tá? O exercício 3 aqui da lista também é desse tipo, né, de substituição idêntica, fica para vocês fazerem. E a gente vai avançar, então, para o último tipo, né, que é substituir por um equipamento mais moderno, né, que a gente chama, então, de desafiante, tá? A gente está aqui olhando sempre um equipamento que eu tenho em casa e estaria substituindo por um equivalente. Na prática, isso é, né, quase inexistente atualmente. A gente geralmente substitui o equipamento por algo mais moderno, né? Então, o que eu tenho em casa aqui assume essa posição de defensor e o novo assume essa posição de desafiante. E agora eu vou comparar sempre os CAUEs de defensor e desafiante para tomar uma decisão, né? Então, quais são as minhas alternativas? Eu posso substituir o defensor hoje pelo desafiante hoje. Eu posso substituir o defensor pelo desafiante em ter mais 1 ano. O horizonte aqui, para uma análise como essa, seria infinito, né? Então, eu vou ad eterno nessa comparação. E as substituições posteriores do equipamento desafiante, a gente consideraria como política de substituição que ele estaria sendo substituído por um idêntico, tá? Então, como é que funciona? Primeiro, eu vou determinar a vida econômica do desafiante. Vou calcular o CAUE do desafiante, né? Aí eu vou comparar o CAUE do desafiante com o custo de manter o que eu tenho em casa mais 1 ano. Um CAUE de D1. Se o CAUE do desafiante for maior do que o CAUE de D1, o defensor deve ser mantido por mais 1 ano, porque o custo do que eu tenho em casa ainda é menor do que o menor custo do novo. Tá? Agora, se o CAUE do desafiante for menor que o CAUE, né, de manter 1 ano o que eu tenho em casa, eu prossigo com a análise para saber se o que eu tenho em casa está ou não, né, na sua vida útil. Então, vou calcular o CAUE de manter o defensor por 2 anos. Se o CAUE do desafiante é maior que o CAUE de D2, o defensor deve ser mantido por mais 2 anos. Se o CAUE do desafiante é menor que o CAUE de D2 e o CAUE de D2 é maior que o CAUE de D1, ou seja, ele já está no momento em que ele está aumentando os custos, o defensor deve ser substituído imediatamente. Agora, se o CAUE do desafiante é menor que o CAUE de D2 e o CAUE de D2 é menor do que o CAUE de D1, significa que ele ainda está na vida econômica e eu prossigo com a análise. Parece super confuso a gente lendo isso aqui, né? Mas na prática não é tão difícil assim. Então, olhando para esses resultados aqui, eu tenho o desafiante, né, e o defensor. Aqui está o meu desafiante, o CAUE é 8.834, e o defensor aqui, né? Então, 9.300 é maior ou menor, né, do que 8.800? É maior. Então,
E no próximo ano, né, o Cauê é 8.400, que aí é menor, né, do que o Cauê desafiante. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Né? Que Cauê de D1 é 9.300, Cauê de desafiante é 8.800, logo eu prossigo com a análise para confirmar se ele está num período em que eu ainda estou usando anos produtivos, ou seja, ele está ainda reduzindo o custo, ou não, ele já está numa curva em que a partir daqui só aumenta custos. No ano D2, né, 8.400, Cauê desafiante 8.800, o defensor, então, né, deve ser mantido por 2 anos. Esse seria o momento ótimo aqui da troca do que eu tenho em casa pelo novo equipamento. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer esse aqui em conjunto. Eu tenho esses dados, né? Então, de um caminhão novo e um caminhão velho, né? O atual caminhão tem um valor de mercado de 5.000, então aqui está o defensor e esse aqui é o desafiante. Tá? Então, primeira etapa, calcular o Cauê do desafiante. Né? Então, fazer o passo a passo que a gente estava fazendo agora e chegar, então, que Cauê do desafiante é 8.598. Vou só anotar aqui para a gente passar o próximo slide. Tá? Quando eu calculo o Cauê do defensor, o que acontece? Né? Primeiro ano do defensor, Cauê de 7.000 reais. 7.000 menor que 8.500, fico com ele em casa. Segundo ano, Cauê de D2, 7.400, é menor que 8.500, fico com o que eu tenho em casa. No terceiro ano, 7.900, é menor do que 8.500, fico com ele em casa. No quarto ano, 8.400, ainda é menor, né, do que 8.500, também fico com ele em casa. Então, nesses 4 anos aqui que a gente conhece os dados, eu devo ficar, né, com o defensor. Agora sim, vou levar esse aqui lá para o nosso Excel, né, para a gente fazer uma análise. Ups. Então, primeira coisa, né, vou calcular aqui o nosso Cauê, junto com vocês de novo, vou repetir o cálculo aqui. Então, somando CIC com custo de manutenção, vou calcular o VPL, né, 10%. E o Cauê? Então, onde está o Cauê? 12.000, 9.200, 8.560, 8.505, 9.400. Isso aqui é o Cauê, né? Então, Cauê C, né? Cauê desafiante é 8.500. Agora, vamos fazer aqui embaixo, né? O Cauê do defensor, né, pessoal? Então, vou repetir o cálculo. Então, o Cauê aqui do ano 1 é 7.200. Cauê, né, do ano 2, 8.700. Do ano 3, 8.900. 9.600. E agora é analítico, né? No primeiro ano, 7.200 é menor ou é maior do que 8.500? É menor, né? Então, fico com o que eu tenho em casa. No segundo ano, 8.700 para 8.500 é maior, né? Então, o Cauê aqui de manter 2 anos defensor é maior do que o Cauê desafiante. Eu posso decidir imediatamente, né, que é a hora de eu trocar, eu tenho que fazer avaliar o Cauê, né, do terceiro.
eu avalio o Cauê do terceiro para ter certeza que esse que eu tenho em casa já está no momento aqui de realmente só aumento de custos, né? Não está mais na fase da vida econômica, onde ano a ano ele está reduzindo o Cauê. Esse cara aqui já não, cada ano só piora, né? Ele só fica mais caro. Então, a troca, né, deve acontecer aqui, né, no segundo período. Eu devo trocar, né, o meu defensor pelo desafiante, porque 8.500 é menor que 8.700, e nos próximos anos o defensor fica mais caro. E o meu desafiante, né, deve ser substituído de 4 em 4 anos. Essa seria a política de substituição do desafiante. Então, o cálculo, né, gente, é igual, não muda. A decisão aqui que é mais analítica. Perguntas, gente? Nada? Então, gente, eu botei aqui no Moodle esse exercício extra de substituição de equipamentos. Acabei de fazer o download disso. Download. Esse aqui. Tá aqui. É um caso da defensor desafiante, então eu tenho aqui uma tabelinha desafiante, uma tabelinha do defensor, e pergunta, né? Isso aqui já foi um exercício de prova no passado. Sabendo que a TMA da empresa é de 10%, o equipamento atual deve ser substituído e quando? Então, é realmente indicar qual o momento ótimo. E se adquirido, por quanto tempo, né, o novo equipamento deve permanecer na empresa, ou seja, qual é a política, né, do desafiante. Tá? E um segundo exercício também, né, que está aí só aqui fazendo uma substituição por um idêntico, né, não está fazendo defensor desafiante. Vou deixar, né, esses exercícios para vocês, né? Na próxima aula eu vou abrir a aula comentando os exercícios. Já estão aqui, né, no Moodle, tá? E vou deixar o gabarito da nossa lista aqui disponível para vocês também. Tá? Os últimos minutinhos agora, gente, eu queria saber, no início da aula eu perguntei para alguns que já estavam, mas boa parte ainda não tinha chegado. Queria saber dos trabalhos, né? Se alguém tem alguma dúvida, já se os trabalhos estão andando. Pedro, só tu salvou teus colegas. Gente, então, vou repetir aqui, bem importante, né, nessas próximas semanas aí, dar um gás no trabalho, né, vir na próxima aula com perguntas para mim, se no meio desse período aqui tiverem, né, outras questões, estão começando a fazer, estão com dúvida, me escrevam, né, para mim, a principal atividade, assim, para forçar o aprendizado de vocês nessa disciplina, nesse formato aqui online, em especial, é fazendo esse trabalho, né? Então, não deixem, né? Não percam a oportunidade, né? Façam, usem e abusem aqui da minha boa vontade, né? Escolham coisas que fazem sentido para vocês, para pensar no problema e realmente usem ele, né, para concretizar aí o que a gente vem discutindo ao longo de todo o semestre. Seria a principal dica aqui que eu dou para vocês para realmente a engenharia econômica ficar bem dominada, né? E vocês poderem avançar para cursos, depois a gente voltar lá em avaliação de desempenho e abraçar isso aqui com um pouquinho mais de ousadia, né? Que a gente faz lá em avaliação de desempenho. Nenhuma pergunta? Eu tenho mais uma pergunta. Fala, Pedro. Sempre salvando teus colegas aí. O que eu posso... Mas é mais uma coisa bem técnica mesmo. O que eu posso usar de TMA, assim, como uma TMA base do trabalho? Por exemplo, aquele exemplo que eu te dei. O ideal seria analisar onde é que está esse dinheiro que tu vai usar para o investimento hoje. Esse dinheiro está aplicado num fundo, está na poupança, qual é o rendimento que ele tem hoje, né?
Então, pelo menos isso deveria ser a TMA. Aham. Tá, mas se eu fosse pegar, por exemplo, um financiamento, tipo, eu não tenho dinheiro em mãos, digamos, para Tá, fazer bom. esse. Aí eu financio a taxa de juros, né, do financiamento, e em cima dessa taxa de juros adicionar uma pequena parcela de risco. Aham. Mas a referência daí, base para o cálculo do TMA, vai ser a taxa de juros do financiamento. Tá. Tá. Daí, no caso, se o financiamento for, porque provavelmente eu vou ter que colocar ele em mensal, ou eu vou ter que, ou eu posso, por exemplo, eu posso fazer a economia mensal, ou eu posso transferir ele para, digamos, para custos anuais e tipo, Pode fazer qualquer um dos caminhos, né? Tu pode transformar para mês e usar a taxa mês, tu pode transformar a taxa para ano e usar tudo em ano. tá. Escolhe. Daí eu uso a taxa efetiva, no caso. Isso, taxa efetiva sempre. Tá. E o risco, para incorporar o risco dentro dessa TMA, é só. Aí o ideal seria tu, digamos, dentro, em cima da taxa de juros, né? Tu acrescentar uma taxa de risco, assim, né? Aham. Então, Tipo, assim, vou adicionar 10% de risco. Ou é muito, né? 10%, não, mas Um alguma coisa pouquinho. dentro. Tá, Vai. não, sim, mas não, mas tipo, vamos dizer 10% dessa taxa, no caso, Uhum. digamos. Aí, Tipo, não tá, mais aí 10%. sim, entendi. Tá, não, isso pode ser. Pode ser. Tá, entendi. Então tá, gente, uma boa noite aí para todos, né? Reforço aí, então, quem for começando os trabalhos, me procura, né? Espero que na próxima aula a gente consiga ouvir mais de vocês aí sobre os trabalhos, tá bem? Boas aulas, bom final de semana, né? E falamos aí, gente.